A conversa agora é com o doutor Levi Emanuel, promotor de justiça da comarca de Conceição. Ele fala para o portal Vale do Piancó Notícias e também para a rádio Conceição FM. Eu vou aproveitar, inclusive, para, assim, nesse início de conversa, perguntar quem é doutor Levi, para que ele possa se apresentar à população de Conceição, já que ele está recentemente chegando aqui à cidade de Conceição. Seja bem-vindo à rádio, também ao portal. Quem é doutor Levi? Obrigado, de Assis, ouvintes da Rádio Conceição FM, também acompanhantes da página virtual Portal Vale do Piancó. Como dito, me chamo Levi, sou promotor de justiça há pouco mais de 1 ano e meio aqui no estado da Paraíba, no Ministério Público do estado da Paraíba. A gente chegou aqui na cidade há pouco mais de 6 meses, tem tentado, na medida do possível, de nossas possibilidades, desempenhar o bom papel que já vinha sendo efetivado pelo doutor Lean, promotor aqui da cidade, por aqui ficou durante alguns anos. E nossa trajetória é recente aqui na casa. A gente passou algo em torno de 1 ano em São José de Piranhas e desagou aqui em Conceição com esse espírito de tentar manter o bom padrão realizado por doutor Lean e por aqui ficar alguns anos, tentar aos poucos dar a nossa identidade, dar a nossa cara, com o nosso jeito de trabalhar, prestar um bom serviço aqui à cidade de Conceição. E quando falo Conceição, falo as cidades abraçadas pela promotoria de Conceição: Ibiara, Santa Inês e Santana de Mangueira. Muito bem, doutor Levi é promotor de Conceição, que é a sede da comarca, mas também os termos Ibiara, Santana de Mangueira e Santa Inês. Doutor, no próximo dia 15, o Ministério Público está fazendo um convite através da imprensa para uma audiência pública que vai acontecer na Câmara Municipal de Vereadores aqui do município de Conceição. Qual é o objetivo dessa audiência? Quem deverá participar? Quem é o convidado especial para essa audiência? E o que o Ministério Público espera discutir nessa audiência pública? O que a gente imagina e idealiza com esse tipo de evento, de Assis, é, como o próprio nome indica, ouvir o povo, sentir as necessidades do povo de Conceição, Santana, Ibiara e Santa Inês, fazer uma autoavaliação do nosso trabalho, ver o que é que a gente pode melhorar, receber críticas construtivas, passar, eventualmente, se estiver dentro das nossas possibilidades, algum tipo de esclarecimento. E é um evento que a gente recepciona com grande carinho e com grande admiração, porque é idealizado pelo ouvidor do Ministério Público, o doutor Aristóteles. O doutor Aristóteles hoje ele é procurador de justiça, ascendeu na carreira a esse ponto, e ele foi promotor de justiça aqui em Conceição, deixando inclusive muitos amigos. Durante alguns anos, algo em torno de 3, 4 anos, ele passou aqui por essa região. É uma promotoria que se destaca por ter tido ao longo da história grandes nomes, como o Dr. Bergson, Dr. Romualdo, mais recentemente Dr. Lean. E Dr. Aristóteles sentiu a necessidade e a possibilidade de trazer a ouvidoria do Ministério Público para Conceição, para ouvir de perto os reclames da sociedade, a voz da sociedade aqui conceiçãoense na região, para que a gente possa, ao final dos trabalhos, fazer uma autocrítica, uma avaliação. E aproveito desde já a oportunidade para convocar a população para que sinta-se chamada e convocada a buscar esse tipo de encontro, porque é uma possibilidade que a gente tem de um procurador de justiça, representante do Ministério Público, que normalmente deveria naturalmente ficar instalado lá em João Pessoa, mas que vem até Conceição, uma cidade distante, fronteiriça, que tanto dos estados do Ceará como de Pernambuco, para ouvir de perto a população e entender qual a percepção que ela tem do Ministério Público. O Ministério Público nesta audiência vai estar aberto a sugestões, mas também a críticas? Sem dúvida, as críticas eu costumo sempre dizer, eu gosto inclusive de recebê-las, elas são muito bem-vindas, porque desde que evidentemente seja aquela crítica construtiva, aquela crítica voltada para que a gente faça uma autorreflexão e possa, de fato, examinar se aquele tipo de comportamento ou conduta que vem sendo tomada e reiterada no dia a dia, se ela está correta, se ela precisa de um aperfeiçoamento, de uma melhora, se existe alguma situação ou atuação que a gente possa eventualmente desenvolver que não tem feito ou não tem prezado tanto nos próximos dias. É bem verdade, como eu comentava contigo, que o Ministério Público, em razão do espaço que alcançou na sociedade, ele passou a ocupar um papel de importância muito grande no tempo moderno, no tempo atual. E muito em razão disso, a gente cria uma expectativa de que o Ministério Público pode tudo e muito. A gente pode, de fato,
promover uma mudança na vida das pessoas, mas a gente não pode tudo, né? E dentro das nossas possibilidades, evidentemente, a gente recebe com muito carinho todo tipo de crítica que possa vir a acontecer, até para que a gente faça essa reflexão e melhora de atuação no dia a dia. Nós estamos conversando na VPM TV, na Rádio Conceição FM, com o Dr. Levi Emanuel, promotor da comarca de Conceição. O senhor disse aí que existe uma percepção das pessoas, um entendimento de que o Ministério Público pode tudo, mas também é bem verdade que existe ainda na cabeça das pessoas, ou seja, as pessoas às vezes ainda não sabem o que o Ministério Público pode fazer por ela, né? Uma audiência dessas, assim, esse tipo de evento também serve para isso, para as pessoas entenderem que o Ministério Público é de fato o guardião da sociedade e que a pessoa do promotor pode ser a solução para determinadas questões que afligem a população, o cidadão? Sem dúvida, meu amigo. A gente, naturalmente, quando observa a figura do promotor de justiça, no ponto de vista criminal, por exemplo, a gente idealiza aquele homem trajando aquela capa preta no tribunal do júri. O acusador. Exatamente. Mas a missão do Ministério Público, ela vai muito mais além que isso, né? A gente tem prezado e tem mantido bom relacionamento com, por exemplo, entidades integrantes da rede de proteção da criança e do adolescente, tentando sempre prezar pelo bom cuidado, né, das crianças e dos adolescentes aqui na nossa comarca, como também tem tentado valer as disposições constitucionais e legais com relação ao direito à saúde. Inclusive, recentemente nos reunimos com o gestor de uma das 4 cidades aqui nossas para cobrar exatamente essa questão do devido abastecimento da farmácia pública, da farmácia popular, porque a gente entende e tem repassado isso, que o acesso à justiça ele ainda é muito precário, né? Nem todas as pessoas possuem as informações que, de fato, precisam possuir para reclamar um determinado tipo de direito, uma determinada situação que ela estaria amparada pelo ordenamento jurídico, e muitas vezes, por carência de informações, ele não procura a via adequada e acaba tendo um direito seu sacrificado, como, por exemplo, essa questão que estou te falando, do direito à saúde. Recentemente, em razão de diálogos que mantivemos com o poder público no município de Santo Inês, conseguimos implementar naquela cidade a questão do ensino integral. É uma ação pioneira do pessoal daquela comunidade e que a gente espera que não somente pare nisso, né, que consigam oferecer um ensino de qualidade. Então vejo na audiência pública assim, essa importância de buscar um esclarecimento. Talvez a pessoa tenha um direito que o Ministério Público possa abraçá-lo, né? E normalmente esses direitos eles se concentram em direitos que têm uma feição mais coletiva ou quando individuais, mas um direito que tem esse caráter de indisponibilidade, né? Questões afetas normalmente a dinheiro, como hoje fizemos alguns atendimentos aqui, questões envolvendo divórcio, separação, a gente não tem naturalmente legitimidade para se intrometer, né? Esse é um assunto, um campo reservado à advocacia e à defensoria pública, mas serve sim a audiência para tentar esclarecer à população os direitos que eles podem ou não eventualmente reclamar no Ministério Público. Pois bem, a audiência pública, só lembrando para o público que nos escuta pela rádio e também nos acompanha pela VPN TV, será no dia 15, na próxima quarta-feira, às 15 horas, no auditório da Câmara Municipal e, como já disse o doutor, aberta ao público para participação. Será uma oportunidade de reivindicar, de conhecer um pouco mais o trabalho do Ministério Público. Doutor, estamos nos aproximando do Carnaval. Tivemos 2 anos sem a realização das festividades por causa da pandemia e, pelo menos em 2 cidades aqui da nossa cidade, da nossa região, da comarca, teremos o Carnaval de rua, além dos carnavais que acontecem nas casas de eventos. O Ministério Público expediu recentemente recomendações. A gente poderia pontuar quais são as principais recomendações que o Ministério Público faz no sentido de que possamos ter um carnaval tranquilo? Sim, sem dúvida. A gente recentemente, em razão exatamente dessa tradição que Conceição e Ibiara possuem nos festejos carnavalescos aqui da região, a gente se preocupou em manter uma linha de atuação que vinha sendo desenvolvida e contamos aqui, faço questão de destacar não somente ela, mas todos os demais servidores aqui da promotoria, a doutora Tamsa, como também a doutora Yara, os meus amigos da secretaria que prestam um serviço fora da curva no dia a dia, permitem, né, que a gente consiga desempenhar o nosso trabalho, mas a gente se preocupou com a realização de possíveis orientações, né, para que tudo aconteça e se desenvolva da maneira mais natural e correta possível. A gente observa que, de fato, há um certo sentimento de ânsia e de vontade de festejar essa época, uma das mais populares e culturais aqui da região, mas a gente espera também que esse festejo aconteça para a finalidade que ele se propõe, que é de proporcionar
alegria e um pouco de felicidade às pessoas. E para que isso aconteça, a gente se preocupou em estabelecer alguns mecanismos, digamos assim, de controle juntamente com o nosso Major Celima, comandante do destacamento da Polícia Militar aqui da região, com representantes do Corpo de Bombeiros, com representantes também dos poderes municipais, tanto de Conceição como de Ibiara, agentes do Conselho Tutelar das duas cidades, e as principais medidas que a gente destaca é com relação ao horário de encerramento da festa, até porque o efetivo da Polícia Militar, como a gente bem sabe, ele é reduzido, ele é escasso, nada obstante o trabalho brilhante e dedicado que os policiais têm feito. A gente até comentou na reunião que, lamentavelmente, o Estado não observa com a devida atenção que deveria observar a questão da remuneração devida aos policiais, mas enfim, estarão aqui dedicados a prestar os seus serviços. Houve até uma necessidade de adequação do horário do encerramento com relação ao município de Ibiara, em razão da contratação de algumas bandas já para aquele festejo que se concentrará de um modo público, basicamente. A questão também de recipientes de vidro, a gente tem esse cuidado em razão da potencialidade lesiva que o instrumento apresenta, caso utilizado indevidamente por alguma pessoa que esteja mal intencionada no festejo, sem contar, evidentemente, com a disponibilização do Conselho Tutelar, que estará disposto a recepcionar demandas tanto em Ibiara como em Conceição, e da contratação, da prestação de serviço de segurança, não somente pela Polícia Militar aqui do Estado, mas também por parte dos municípios, que formarão cordões de isolamento, centro no intuito de fazer a revista, enfim, de proporcionar de fato uma segurança adequada para que o folião possa sair de casa, se divertir e retornar ao seu lar, para que no dia seguinte, no retomar das atividades com o término do Carnaval, haja uma certa naturalidade e tranquilidade nas cidades. O Ministério Público fez as recomendações e fará a fiscalização para que essas recomendações sejam cumpridas. Sem dúvida, esse é o intuito, né? A gente não fica somente na palavra escrita, a gente precisa, evidentemente, cobrar a devida implementação do que ali ficou apalavrado. E, coincidentemente, tanto eu como o Dr. Tiago Rabelo, juiz de direito aqui da cidade, que externa essa preocupação constantemente com a população, nós estaremos de plantão, um plantão regional que abraça aqui todas as cidades da circunscrição de Cajazeiras. Estaremos de plantão a partir da segunda-feira. Eu até comentei, teremos um certo rigor com relação às análises, né, que eventualmente despertarem a atuação em flagrante das polícias, e a gente espera que o Carnaval sirva de fato ao propósito que se destina: proporcionar alegria, felicidade às pessoas, descontração, para que a gente possa deixar de lado um pouquinho as angústias e os problemas do dia a dia, sem, evidentemente, causar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de situação trágica, enfim, prejudicial à vida das pessoas. A gente pede nesse momento, inclusive, e roga que se divirtam com responsabilidade, né? Principalmente aquelas pessoas, a gente sabe que tem essa cultura de haver um trânsito, Conceição, Ibiara, Ibiara, Conceição. Em determinado horário do dia, quando se fizerem uso de bebida alcoólica, que fiquem em um determinado local sem esse trânsito, para que a gente não veja e presencie, né, tantos acidentes como normalmente acontecem nessa época, nessas rodovias aqui do estado. Muito bem, a VPM TV, Portal Vale do Piantão Notícias e Rádio Conceição FM conversou com o Dr. Levi Emanuel, promotor de justiça da comarca de Conceição. E para terminar, eu vou fazer uma pergunta fugindo um pouco deste assunto. O Ministério Público foi uma necessidade, foi uma realização ou é uma paixão? Eu acho que no frigir dos ovos, quando a gente parte para analisar hoje, acredito que foi uma misturada, né, de tudo isso. Uma necessidade de tentar uma melhoria de vida, né, proporcionar um resultado positivo na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo se tornou uma paixão. Hoje me sinto vocacionado a ser promotor de justiça, né, como o senhor bem disse, ser um guardião dos interesses da sociedade. Isso me motiva, isso me impulsiona. Quem tem contato comigo diretamente sabe que a gente tenta fazer valer, de fato, a imagem que a sociedade tem do promotor de justiça, de um agente que integra esse Ministério de Promoção da Justiça. E a gente reconhece, né? Eu estou no começo da carreira ainda, apenas 1 ano e meio, tenho muito a aprender, cometo muitos erros, eu acho, no dia a dia, mas não é por falta de vontade de acertar, né? E a gente leva essa paixão, essa dedicação para o dia a dia, para que ela possa se reverter em resultados positivos para a sociedade. Muito bem. Obrigado, doutor Levi, por nos receber aqui no seu gabinete, tanto a VPN como a Rádio Conceição FM. Estamos aqui à disposição para fazer essa parceria imprensa e Ministério Público.
até porque a imprensa acaba também, de certa forma, como o Ministério Público, recebendo um pouco da demanda da população, dos anseios da população. Muito obrigado. Eu agradeço, amigo, e deixo sempre as portas abertas do Ministério Público, não somente para a imprensa, como também para toda a população. A gente tem feito, como disse, um esforço para tentar representar dignamente o Ministério Público aqui na promotoria. Como já mencionei, também conta com um histórico de grandes promotores, sabe da nossa limitação, mas a gente tenta reverter isso de um modo positivo para a população. Muito bem, esse foi mais um trabalho da Conceição FM 100.3, do portal Vale do Piampó Notícias e da VPM TV. Até outra oportunidade.